E é isso aí, galera, mais um episódio de uma série que só existe graças aos desenvolvedores. Sim, estamos falando do Vazou Tudo. E assim como aconteceu com The King of Fighters 15 e com Street Fighter 6, chegou a vez do Mortal Kombat 1. E acompanhe esse vídeo até o final porque, além do Tatamani, também vamos conferir o vídeo relacionado ao primeiro evento exclusivo. E aproveite que vocês estão aí, deixa o like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa o comentário que vocês estão achando dos personagens que pode estar vindo e também o hype que vocês estão relacionado ao jogo. Lembrando que também fizemos um especial relacionado ao Garou 2, que vamos deixar o link tanto no card quanto na descrição. Lembrando que, como estamos conferindo diretamente da fonte, sim, vamos deixar o link do conteúdo original na descrição para vocês conferirem pessoalmente. E sem enrolação, Mortal Kombat 1 da tamanho do Threads, DLC, atualização e diálogos. Alerta de spoilers. Inclui conteúdo do modo história 2, que é relacionado ao Ultimate, e também as finalizações da Torres. Os diálogos contêm interações de 5 ou 6 personagens, mas apenas a perspectiva dos personagens que estão no jogo. Portanto, é difícil determinar quem é exatamente o personagem DLC. No entanto, a expansão do modo história que vazou continha diálogos de que permite nos entender quem é o personagem que está sendo referido. Continue lendo, que apresentará spoilers, você foi avisado. Mas já demos a sirene desde o começo do vídeo, então, e também quem já é inscrito no canal já está calejado, né, que aqui temos muitos spoilers. E vamos conferir no primeiro personagem da DLC, Noob Saibot. Existem vários diálogos discutindo a nova identidade de Bi-Han sendo um modo fantasma. Tanto os diálogos quanto a expansão no modo história, abaixo alguns, e o quarta foto mostra Black Noir. Na verdade, enfim, que é do lado dos The-Boys. Aqui o diálogo da Nitara. E também tem o do Miniman. E tem do Homelander. Aqui vamos conferir de novo e vamos lá. Parte 6. T-1000. Incerto, mas é possível. Se você ler todos os diálogos, notará que ele se refere a 2 ciborgues diferentes. Um sendo um ex-membro do Linkpay, Sarax, e o outro sendo um Evil Titânio robô. Há também outra linha de voz, onde o pacificador diz a ele, você se parece com meu pai. É importante notar que o Robert Patrick interpretará tanto o T-1000 quanto o pai do pacificador. No entanto, também é importante notar que o pai do pacificador se parece com o He-Man. Também fica claro que esse personagem, o robô malvado, fala muito sobre sua armadura em elogios, algo que Sirax nunca faria. Mas aqui já vou dar a minha opinião pessoal. Um único robô, né, que também faz par com o Sarax, tem um ego bastante gigantesco, que é líder do Linkpay, etc. Aqui conferiu o modo do Mortal Kombat 10 e até do 11, tá ligado que é? Sim, estamos falando do Sector. Mas se rolar de Sarax T, bem provável que tem ali também. Mas vamos lá. Conferindo aqui. Pacificador, Johnny Cage, Omni-Man, Johnny Cage novamente. E vamos para o próximo personagem. Parte 5, Ghostface. Lembrando que esse personagem é de uma franquia que é muito conhecida e também parodiada, né? Estamos falando do Pânico. Existem várias linhas discutindo filmes, facas, máscaras, capas pretas e coisas assustadoras. Este poderia facilmente ser o Ghostface. A última foto é do Ghostface, para quem não o conhece. E aqui vamos conferir os diálogos do Takeda, Oni-Man novamente, Pacificador e o Ghostface. Parte 4. Frost, Sarina e o novo personagem. Existe diálogo que discute uma jovem que é fundamental para a expansão do modo história. Nós a vemos pela primeira vez durante o primeiro ato e nos vemos durante o último ato. Ela é Only Queen, então suspeitamos que seja Frost. No entanto, a descrição de sua roupa se encaixa com a Sarina. Spoiler: Harumi impede de Kuai Liang matá-la. Que Harumi, no caso aqui, rebutaram, né? Até a esposa do Renzo Hasashi, vulgo Scorpion original, que agora se tornou o Robin, né? Do Kuai Liang. Mas vamos lá.
Johnny, Pacemaker, Omni-Man, aqui Homelander, Johnny, Homelander de novo. Aqui não entendi, mas enfim. Opinião pessoal, tem grande chance de ser Sarina, não só por causa do hype que toda a comunidade, desde a nostálgica até as mais atuais, que desde a aparição dela do Mortal Kombat 11, que quer que ela apareça, Mortal Kombat 10, que quer que ela apareça como um personagem jogável, que vamos ao que realmente interessa. Se fosse a Frost, né? Mas como assim? O próprio Red Bull é um pouco zoeira com as personagens ninjas femininas, vulgo Milena, né? Dessa vez até com a Jade tava sendo um pouco zoeiro. Ele tá botando na geladeira, então bem provável que a Milena só foi no Mortal Kombat 11 por insistência dos fãs, assim, que foi em massa. Tanto que eles botaram até uma fala de referência. Mas a Frost não tem tanto apelo não, que poderia ter tanto apelo quanto a Milena é a Jade, não a Frost. Então tem grande chance. Mas já pensou a personagem nova aí ser a própria Harumi? Isso seria um plot twist, mas aqui tá dizendo que não é. Mas vamos lá. Parte 3, He-Man ou Kotal ou Kona. Kotal, porque é o seguinte, quem acompanha o modo história sabe que Hades saiu, tava com o custo-benefício muito melhor do que o Liu Kang, porque cacetou muita gente assim, um atrás do outro. Como diz o nosso mago dos games, ele fez modo história completo aí, viu? O modo torre completo. E aqui, esse diálogo fala sobre uma grande e musculoso que se parece com o Battle Beast, que usa uma espada larga. Quer mais spoiler do que esse? Mas enfim, outros 3 personagens acima se enquadram nessa descrição. As últimas 2 fotos mostram o Battle Beast e a Blood Sword. Aqui temos Homelander, Omni-Man, aqui o Johnny Cage também. Bora. Pacificador. Essas tudo de João só, né? E ainda chuto que é Kotal. Aqui é o tipo de... A dele é mesmo um pouco mais comprida, né? Mas enfim. Porque assim, se tiver a ideia brilhante de colocar Jade, que tem chances de botar, vou botar Kotal, porque eles estão explicando praticamente tudo. Eles explicaram a cegueira do Kenshin, explicaram a doença, né? Tarkata, muitas coisas. Muitas coisas aí da modo história. Então, eu acho que eles aproveitaram o reboot pra acabar com o fio solto, que tem muitos. Mas vamos continuando aqui sem enrolação. Parte 2, Sarax. É óbvio que nos diálogos de expansão do modo história que Sarax não está feliz com Bi-Han e decide deixá-lo em Kei logo após a iniciativa cibernética, mostrado no final do Sub-Zero e na expansão do modo história. Também há indícios de que ele se juntará ao Scorpio. Abaixo estão os diálogos de introdução entre os personagens e o suposto Sarax. É importante lembrar que Sarax é africano. A linha 02833 é a mais óbvia. Lembrando que já tem um robô aí, tanto lá no último capítulo, que é literalmente o Smoker robô, mas sei lá. Já pensou se brota o Triborg? Sim, ele foi um personagem muito querido aí lá do Mortal Kombat 10, então já pensou de volta? Mas vamos lá. Botar minha cara aqui. Johnny Cage. Aí vem o Raiden também, do Sub-Zero. General Shao, Kung Lao e Smoke, Kenshin também. Sub-Zero, Havoc. Tá bom. Próximo. Falta o Mortal Kombat Dataman, só consigo pensar em exatamente um personagem que se encaixa nesse papel. Johnny Cage aqui se refere a Mostarda, que acompanha aí pelo menos os vídeos de curiosidade, sabe que durante o desenvolvimento do Mortal Kombat 3,
os dois ciborgues foram referidos aos nickname que foram Mostarda e Ketchup. Falta maionese, né, Red Bull? Mas enfim, zoeira essa parte. Como já confirmamos antes, o vídeo aí tem muitas referências relacionadas ao Cyrax. Mas, né, você, se for lançar o Cyrax, você vai ficar devendo o Secto também, que também é muito fundamental na história da sua cibernética, né, Red Bull? Vocês não vão... Vocês estão trabalhando tanto para acabar com os furos de roteiro, para os fios soltos, para dar esse mais um fio solto maior ainda durante o modo história. Mas enfim, aí vocês estão falando, cadê? Sim, vamos mostrar aqui, mas eu vou mostrar o seguinte. Esse vídeo aqui eu não vou reproduzir para não correr o risco de tomar strike, né? Que eu não sou besta, que eu quero ganhar views, não quero tomar strike não. Mas eu, como sempre, gosto de dar uma força, apesar de que o canal dele é um pouquinho grande, né? Mas confira o link na descrição, ou então no card aí. Aí vai ser um evento de Halloween. E vamos continuando aqui. E é isso aí, galera, vídeo mais do que especial do Mortal Kombat 1. E deixa aí nos comentários quais personagens vocês acham que vão entrar nessas DLCs. E também os seus personagens favoritos que vocês querem no Kombat Pack 3. Lembrando que o jogo terá mais ou menos 3 anos aí de manutenção, que é o padrão de contrato de lançamento de jogos. Fora que eles podem até estender um pouco mais, porque já estamos na era dos jogos de luta. Fora que ainda vai lançar logo no começo do ano o Tekken 8, ainda tem o Project L, ainda tem o Garou. Então, olha, quem é fã de jogos de luta aí, e quem for também do esporte relacionado aos jogos de luta, só tem a ganhar e muito. Fora de stream, né, também, né? Então, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, porque aqui a fama do canal sempre temos spoilers, datamais e também teorias e também muitos conteúdos exclusivos. Então, até a próxima, galera. Fui!